Olá, meu nome é Leandra e hoje eu vou falar porque algumas pessoas têm dificuldade de manifestar a vida dos sonhos. Seja um trabalho ideal, um relacionamento perfeito, saúde ou a liberdade financeira. Então, não tem como a gente manifestar uma coisa que a gente quer muito com o pote cheio, com a mente cheia. A gente tem que esvaziar, a gente tem que limpar a mente primeiro. E o que que isso significa? Quando acontece algum trauma na vida da gente, seja abuso psicológico, físico, né, sexual, ou às vezes traição, isso fica registrado no corpo. É como um implante de dente, sabe? É como uma prótese de silicone. Isso agora faz parte do corpo, entende? E isso vai se repetindo várias vezes. Como o medo que eu tinha quando eu era criança, né? Eu sabia que eu ia apanhar, porque eu apanhava quase todos os dias. Então, era medo e raiva se repetindo o tempo todo. E isso foi fixando mais ainda, né, no meu subconsciente, no meu corpo. E alguma área da nossa vida, gente, vai ficar bloqueada, né? O financeiro, ou a parte do relacionamento, ou a saúde. Porque, gente, você pode fazer a técnica que for da lei da atração. Você não consegue manifestar o tão sonhado sonho. Eu falo por mim, gente, porque eu fazia muitas técnicas da lei da atração e eu conseguia muita coisa sim, né? Eu consegui manifestar um relacionamento perfeito, eu consegui meus trabalhos que eu queria, eu conseguia também fazer dinheiro aparecer. Eu fazia Ho'oponopono para o dinheiro, né? Eu fazia carta para o universo, eu colocava dinheiro, gente, em toda a casa. Fazia tudo que você imaginar para o dinheiro, né? O dinheiro vinha? Vinha, mas não a liberdade financeira. Sabe aquela coisa, né, de relaxar, de calmaria, né? Eu consegui os trabalhos que eu queria, mas quando eu decidi ser a liberdade financeira, eu não consegui. Eu queria ter, sabe, a minha liberdade de ir, de voltar, quando eu quisesse, né? Eu ganhava bem no meu trabalho, mas eu não sentia que eu era livre, sabe? E o que acontece, gente? As emoções, elas geram vício. O corpo, ele se acostuma com aquela emoção, né? Às vezes, gente, eu acordava de manhã já com raiva e eu nem sabia por que eu tinha raiva, né? Porque eu estava acabando de acordar, o corpo ele viciou na raiva, né, no medo. Isso, gente, é viver em modo de sobrevivência, né? São os hormônios do estresse. Eu vivia no modo de estresse o tempo todo, por causa de toda a minha história de abuso, né, que eu sofri. E eu sempre ficava esperando, né, ali, ó, alguém chamar minha atenção, brigar comigo, às vezes me xingar, me maltratar. Eu vivia armado o tempo todo. Sabe quando você pensa, eu sabia que isso ia acontecer, eu sabia que aquela pessoa ia falar aquilo. Eu estava em alerta o tempo todo. Gente, quando eu comecei o meu processo de autocura, né, fazer as meditações, reprogramação do subconsciente, o corpo, ele me puxava para trás. Porque, gente, ele estava acostumado a viver naquele modo confortável, né? E o desconhecido é dolorido, não é seguro para o corpo, não é seguro para o subconsciente. No meu subconsciente, no meu arquivo lá, quando eu puxava, né, a gaveta, o que tinha lá? Tinha a pasta da raiva, né, do medo, da escassez, da vergonha, mas não tinha a pasta do amor, não tinha a pasta da compaixão, não tinha a pasta da riqueza, né? Quando eu fazia o exercício, né, do eu sou próspera, eu sou abundante, eu sou rica, não acontecia nada com o meu corpo. E para mim estava tudo bem, porque, né, eu estava praticando. Para mim estava funcionando, porque, sabe, eu sentia bem. Mas o que acontece, gente? O corpo ele não vibra quando a gente sente raiva, medo, não vibra, certo? Né? Dá taquicardia, às vezes dá dor de barriga, os músculos não ficam tensos, o corpo ele sente, certo? Se o corpo vibrava nas emoções de frequência baixa, agora ele tem que vibrar nas emoções de frequência alta. Só que eu não sabia sentir aquilo. Para mim, estava funcionando, né? O subconsciente, o ego, eles falavam assim: o que você está falando aí? Tudo mentira sua. Vamos continuar do jeito que tá. Porque do jeito que tá, a gente já está acostumado, a gente já conhece. Não tenta mudar o que está dando certo. É assim que a mente conversa com a gente.
Então, gente, eu fui fazendo todo o meu trabalho, né? A meditação, a reprogramação do subconsciente, o despertar da Kundalini. E quando as emoções de frequência baixa começaram a ir embora, gente, eu tive abstinência do medo, eu tive abstinência da raiva. E como é que foi isso? Na física quântica, né, a gente fala que é a catarse. Mas eu vou dar um exemplo aqui que fica mais fácil para você entender. Por exemplo, uma pessoa que é viciada, né, no cigarro ou em álcool, quando ela para aquele vício, ela tem abstinência, certo? Ela passa mal, né? Ela sente um vazio, ela quer compensar aquele vício de alguma forma, ela quer voltar para o conhecido, né? E por que isso acontece, gente? O corpo, ele está acostumado a viver naquele padrão por anos, né? E às vezes até por décadas. E ele vai tentar sim fazer alguma coisa para te puxar para aquele modo novamente, né? Foi o que aconteceu comigo quando a raiva, o medo, né, as emoções de frequências baixas começaram a ir embora, né? Começaram a sumir. Eu senti um vazio tão grande, sabe? Eu senti falta. Eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Às vezes, gente, eu pensava, né? Eu acho que eu tô com fome, né? Não, não, eu acho que é sede. Aí eu tomava água, eu comia, né? Eu abria os armários, sabe? Eu procurava alguma coisa. Era um vazio que não passava, gente. E eu estava tão acostumada com aquela raiva, com aquele medo, que quando saiu, eu senti falta sim. Gente, aquilo foi como descolou, sabe? Saiu. Eu tirei aquela prótese de silicone. Aí ficou aquele vazio. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu não entendia. E aí, gente, eu chorava, né? Vinha ansiedade, as emoções voltaram. E aí eu fui e perguntei para minha centelha, né? O que está acontecendo comigo, né? Eu estou sentindo vazio, tá desconfortável. As emoções voltaram. E aí, gente, é onde que vira a chave. Esse desconfortável, sabe? Ela disse para mim: tem que ser desconfortável. É isso. Você está mudando. Somente continue. Então eu continuei, né? Eu continuei todas as minhas práticas. Gente, o trabalho é árduo, mas é interno. A gente tem que focar na mudança. É dedicação, é repetição. E depois de alguns dias, né, começaram as mudanças. Aí eu comecei a sentir a compaixão, sabe? Alto amor. E quando eu comecei a sentir aquelas emoções de alta frequência, né? Aí eu comecei a chorar de novo. Só que eu comecei a chorar porque eu nunca tinha sentido aquelas emoções, né? Era muito bom, gente, porque eu estava tendo plenitude, sabe? Eu não sabia o que era auto-amor, eu não sabia o que era autocompaixão. E aquilo, gente, foi incrível, porque nada foi forçado, foi tudo naturalmente, né? Então eu comecei a cocriar do campo energético para a matéria. Aí foi fantástico, aí foi incrível. Porque aí, gente, não é mais sobre dinheiro, não é sobre mais relacionamento, não é sobre mais o outro, é sobre se tornar outra pessoa. O medo, a raiva, eles vão continuar vindo, mas eles não vão ficar, sabe? Não tem mais morada, não é mais aquela prótese de silicone que agora faz parte do meu corpo. São emoções que precisam vir, porque agora eu vou usar o medo para me motivar. Então, gente, seja o que você está passando nesse momento, o problema de saúde, às vezes, relacionamento, né, dificuldade financeira, traz aqui para o seu coração. Olhe para isso com amor, por mais difícil que seja. Gente, eu sei que isso não é fácil, mas é possível. Solta a resistência, permite que essa força que está aí dentro de você trabalhe para você. Ela só está esperando você retornar para ela. Ela está aí o tempo todo, só esperando. Agora, gente, se eu conseguir chegar onde eu cheguei, onde eu estou, mesmo com tudo que eu vivi na minha vida, eu tenho certeza absoluta que você também consegue. Nunca desista de você, porque você é o criador da sua vida. Acredita em você, porque você é vencedor, porque é isso que eu sou. Eu sou vencedora, eu sou campeã. E se você sentiu esse chamado, eu quero te convidar para conhecer os meus cursos. A Alquimia do Subconsciente, o Despertar da Energia Kundalini,
onde eu ensino passo a passo como liberar emoções reprimidas, curar feridas antigas e instalar novos padrões no corpo e na alma. São práticas profundas, seguras e transformadoras para você acessar a sua essência verdadeira e manifestar uma nova realidade. Clique no link abaixo e venha comigo nessa jornada. Você merece viver a sua verdade mais elevada. Um grande abraço de alma para alma. Gratidão, nos encontramos no próximo vídeo.